Por baixo da vastidão branca da Antártida e em outros locais gelados como o permafrost da Sibéria, nem mesmo os cientistas mais inteligentes conseguem prever o que pode estar escondido. Nos últimos anos, com o aumento do aquecimento global, a neve e o gelo têm derretido, revelando descobertas assustadoras que chocaram todos os pesquisadores. Serão essas descobertas que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é Descobertas no Gelo Impactantes. Uma cena de arrepiar foi encontrada na Antártida e deixou até os cientistas mais experientes assustados. Um rio vermelho parecendo sangue fresco brota do gelo e escorre como se fosse uma ferida aberta na paisagem congelada. O lugar, chamado de Blood Falls, ou Cachoeiras de Sangue, fica na geleira Taylor e ninguém conseguia entender como essa água bizarra saía dali. Quando foi encontrado em 1911 pelo geólogo australiano Thomas Griffith Taylor, os exploradores acharam que era por causa de algas vermelhas, mas depois descobriram que era ferro na água que em contato com o ar ficava dessa cor bizarra. O pior é que a água vem de um lago secreto escondido a centenas de metros debaixo do gelo. Esse lago é tão salgado que nunca congela, mesmo com temperaturas congelantes. Além disso, os cientistas acharam micróbios vivendo ali sem oxigênio ou sem luz. Eles comem ferro e enxofre para sobreviver, algo que ninguém imaginava ser possível. Essa descoberta fez muita gente pensar em vida fora da Terra. Se esses bichinhos conseguem viver nessa situação bizarra, quem garante que não tem vida escondida em Marte? Ou até nas luas geladas de Júpiter. O negócio é tão estranho que até a NASA se interessou e está estudando esse lugar para ver o que dá para aprender sobre planetas alienígenas. Fragmentos de DNA marinho com mais de 1 milhão de anos foram encontrados por pesquisadores escondidos no fundo do mar na Antártida. Esse material, retirado de sedimentos do Mar da Escócia, é o mais antigo já descoberto desse tipo e pode ajudar a entender como o oceano mudou ao longo do tempo. Os cientistas do British Antarctic Survey e de outras instituições internacionais analisaram amostras coletadas em 2019, a uma profundidade de até 178 metros abaixo do fundo do mar. O que mais chamou a atenção foi a forma como esse DNA foi preservado por tanto tempo. As condições extremas do local, com temperaturas baixíssimas e falta de oxigênio, ajudaram a manter as amostras intactas. Dentro desse material, os pesquisadores encontraram restos de diatomáceas, um tipo de fitoplâncton que serve de base para a alimentação de várias espécies marinhas. Eles perceberam que esses micro-organismos eram mais abundantes em épocas quentes, como há 540 mil anos. Isso mostra que o aquecimento do planeta sempre afetou a vida nos oceanos, algo que pode acontecer de novo com as mudanças climáticas atuais. Essa descoberta abre portas para novas pesquisas. O DNA encontrado pode ajudar a entender como os oceanos vão reagir no futuro e até explicar como espécies que não deixam fósseis sobreviveram por tanto tempo. Um grupo de pesquisadores na Suíça tomou um susto quando encontrou algo macabro no meio do gelo derretendo, ossos humanos e pedaços de roupas velhas. O pior é que, depois de algumas análises, eles descobriram que aquilo era de um alpinista que sumiu há mais de 30 anos. O nome dele era Jonathan Conville, um britânico que adorava escalar montanhas e se aventurar pelo mundo. Mas em 1979, ele tentou subir o famoso Matterhorn, um dos picos mais perigosos dos Alpes, e nunca mais foi visto. Dizem que ele caiu de uma altura absurda e o gelo simplesmente engoliu seu corpo. A família passou anos sem saber o que realmente aconteceu. Mas com o aquecimento global, as geleiras estão derretendo e revelando coisas que estavam escondidas há décadas. Foi assim que em 2013, um piloto de helicóptero avistou restos de equipamentos e roupas no gelo. Quando os peritos chegaram para ver, encontraram ossos e até uma mão mumificada. O mais estranho foi que a mão estava fechada como se estivesse segurando alguma coisa.
A família de Jonathan foi chamada para fazer testes de DNA e confirmar se era mesmo ele. Depois de 34 anos, finalmente souberam o que aconteceu. Só que o reencontro não foi como esperavam. A irmã dele disse que em vez de alegria sentiu um baque enorme. O gelo cuspiu ele de volta, disse sem esconder a tristeza. Ainda assim, talvez tenha sido melhor saber da verdade do que nunca descobrir seu paradeiro. Em 1946, o oficial da Marinha dos Estados Unidos, Richard Evelyn Byrd, foi enviado para a Antártida numa missão chamada Operação High Jump. Foram mais de 4.000 soldados, dezenas de aviões e navios, com o objetivo de explorar o gelo. Mas no meio da viagem eles acharam algo que ninguém esperava. No terceiro mês, Byrd contou em seu diário, achado só depois que ele morreu, que viu uma coisa muito estranha enquanto sobrevoava o Polo Sul. Primeiro, ele notou uma área verde no meio do gelo. Depois, avistou uma cidade toda brilhante, como se fosse feita de cristal. O avião dele parou de responder aos controles e então surgiram objetos voadores que levaram ele até uma criatura diferente que se dizia preocupada com o futuro do planeta. A história foi guardada em segredo por muito tempo, só veio à tona depois que o diário foi encontrado. Desde então, muita gente acredita que essa cidade pode ter sido feita por seres de fora da Terra. Outros acham que tem ligação com a lenda da Atlântida, uma civilização antiga que teria sumido depois de uma grande tragédia. Nos dias de hoje, imagens tiradas pela NASA e pelo Google Earth mostram possíveis construções embaixo do gelo, bem na mesma região onde Byrd fez a descoberta. Também foram encontrados buracos estranhos no fundo do oceano perto de Portugal, e ninguém sabe quem ou o que fez aquilo. Tem cientista que ainda torce o nariz para essas histórias. Mas, para muita gente, não é só coincidência. Alguma coisa grande pode estar escondida no gelo, e talvez a verdade só apareça quando for tarde demais. Durante uma expedição feita por pesquisadores da Nova Zelândia, uma descoberta inesperada pegou todos de surpresa. O grupo estava na Antártida para estudar as mudanças no clima, mais precisamente na plataforma de gelo Ross, e acabou encontrando algo que ninguém esperava. Um rio escondido debaixo de mais de 500 metros de gelo, cheio de pequenos animais vivos. A equipe usou uma mangueira com água quente para furar a camada de gelo. Quando a câmera foi colocada no buraco, eles viram que havia dezenas de criaturas nadando na água. Eram anfípodes, um tipo de crustáceo bem pequeno, com cerca de 5 milímetros. Essa parte da Antártida é uma das mais frias e isoladas do mundo. O gelo cobre quase tudo, com uma espessura que pode passar de 2 quilômetros. Mesmo assim, ali embaixo, onde ninguém imaginava, havia um ecossistema funcionando. O oceanógrafo Craig Stevens, do Instituto Nacional de Água e Atmosfera, NIOA, contou que a quantidade de animais foi o que mais chamou a atenção. Segundo ele, normalmente ver um ou dois desses bichos já seria algo fora do comum. Mas naquela água havia muitos, o tempo todo passando pela frente da câmera. A existência desses animais mostra que há mais acontecendo debaixo do gelo do que se pensava. Agora, os cientistas querem estudar melhor a água do rio, entender como ela se conecta com o mar e o que mais pode existir por lá. O que está escondido debaixo dessas camadas de gelo pode mudar tudo o que se sabe sobre a vida nesses lugares extremos. Pesquisadores de vários países conseguiram, pela primeira vez, mapear com detalhes o ponto mais profundo do Oceano Antártico, chamado de Factorian Deep. Esse local, que fica impressionante 7.437 metros abaixo da superfície, foi descoberto em 2019 pelo explorador americano Vitor Vescovo, durante uma expedição para registrar as partes mais profundas dos oceanos do mundo. A pesquisa recente utilizou mais de 1.200 registros de sonar para criar um mapa detalhado do fundo do oceano. Esses dados foram coletados por diversos navios científicos que passaram pela região e ajudaram a revelar uma área de 48 milhões de quilômetros quadrados. Mesmo com essa tecnologia avançada, os especialistas alertam que ainda há muito para ser estudado nesse ambiente extremo.
A Fossa Sandwich, onde fica o Factorian Deep, é uma região pouco explorada e cheia de mistérios. Como a profundidade e a pressão da água são altíssimas, poucas expedições conseguiram chegar até lá. O submarino Limiting Factor, pilotado por Vescovo, foi um dos únicos veículos tripulados que conseguiu alcançar esse ponto. Apesar dos avanços no mapeamento, muitas perguntas continuam sem resposta. Como, por exemplo, que formas de vida conseguem sobreviver nesse ambiente extremo? A pesquisa avança aos poucos, mas ainda pode levar anos até que os cientistas compreendam completamente esse território desconhecido. Nos Alpes suíços, um pedaço de gelo derretendo revelou um segredo guardado há quase meio século. Os restos mortais de dois escaladores japoneses, Masayuki Kobayashi, de 21 anos, e Michio Oikawa, de 22, foram finalmente encontrados depois de 45 anos desaparecidos. Os dois saíram de um abrigo na base do Matterhorn, uma das montanhas mais perigosas do mundo, no dia 18 de agosto de 1970. Eles chegaram a subir 1000 metros, mas uma nevasca forte pegou os dois de jeito. Durante 6 dias, amigos esperaram alguma notícia, mas nada. Só então avisaram as autoridades, que mandaram helicópteros para procurar. O máximo que conseguiram achar foi um capacete e uma mochila de Kobayashi, a poucos metros do topo. Depois disso, o caso ficou sem solução. Até que, em setembro do ano passado, um montanhista achou ossos saindo do gelo a 2.800 metros de altitude. A polícia da Suíça pegou o material para análise e confirmou que eram os dois japoneses desaparecidos desde 1970. O gelo conservou os corpos por décadas, escondendo o que aconteceu naquela escalada trágica. Essa não foi a primeira vez que o Matterhorn revelou tragédias do passado. Mais de 600 pessoas já morreram tentando escalar essa montanha, uma das mais temidas do mundo. Com o gelo derretendo cada vez mais, especialistas dizem que mais restos de alpinistas desaparecidos podem aparecer a qualquer momento. O glaciar Thwaites, na Antártida, que já era conhecido como geleira do juízo final, está derretendo num ritmo bem mais rápido do que se imaginava. E o pior é que esse gelo todo segura uma parte enorme do continente. Se ele cair, pode causar muitos problemas para a civilização. Pesquisadores usaram imagens de satélite e dados de marés para ver o que estava acontecendo debaixo da camada de gelo, e encontraram água quente entrando por dentro da geleira, indo mais fundo do que já tinha sido visto antes. Essa água, empurrada pelo movimento das marés, vai entrando e derretendo o gelo. Isso deixa a base mais fraca, o que pode fazer tudo desabar. A geleira mede mais de 150 quilômetros. Ela sozinha já é responsável por 4% do aumento do nível do mar no mundo. Todo ano, ela perde cerca de 50 bilhões de toneladas de gelo. Se ela colapsar de vez, o mar pode subir mais de meio metro. Parece pouco, mas isso pode acabar com cidades inteiras que ficam na beira do mar, como Nova York, Xangai e até lugares pequenos como Tuvalu, que pode desaparecer do mapa. A pesquisadora Christine Dow falou que a equipe esperava que esse gelo aguentasse mais uns 500 anos. Mas depois dos dados que apareceram, já tem gente achando que pode ser bem antes. Muita gente defende que é hora de reduzir a poluição para segurar um pouco as consequências. Mas no final das contas, ninguém sabe se ainda dá tempo. Em fevereiro de 2021, uma equipe de pesquisadores estava fazendo um estudo no fundo do mar a 500 metros de profundidade quando descobriram um monte de peixe numa área enorme. Ao descer com uma câmera gigante, eles se depararam com mais de 60 milhões de ninhos de peixe, todos organizadinhos e espalhados por uma área com mais de 300 quilômetros quadrados. Esses peixes do gelo têm uma aparência muito diferente. O sangue deles é transparente e eles não têm as células vermelhas que todos os outros vertebrados possuem. O mais louco é que esse peixe consegue sobreviver nas águas congelantes da Antártida por causa de uma proteína no sangue que impede o gelo de se formar dentro dele.
Agora, por que essa descoberta é tão assustadora? Porque os cientistas acham que esse ecossistema, que foi encontrado de forma tão inesperada, pode ser a chave para entender como a vida consegue se adaptar a condições extremas e, ao mesmo tempo, nos alertar sobre o que pode acontecer com os oceanos no futuro. Esses peixes, com suas vidas geladas e misteriosas, fazem parte de um ciclo que pode afetar a biodiversidade do planeta de formas que a gente nem imagina. O estudo mostra que a Antártida ainda tem muitos segredos guardados sob o gelo. Um dos pesquisadores disse que só conseguiram filmar cerca de 1% de tudo o que tinha por lá. A verdade é que o que eles acharam pode ser só a ponta do iceberg. Uma descoberta estranha feita por acaso continua dando o que falar mais de 30 anos depois. Em 1991, 2 turistas da Alemanha estavam fazendo trilha nos Alpes, bem na divisa entre Áustria e Itália, quando viram um corpo meio coberto de gelo. Pensaram que era alguém que tinha morrido há pouco tempo, mas estavam errados. O que acharam foi o corpo de um homem que morreu há mais de 5.000 anos. Esse homem ficou conhecido como Ötzi, ou Homem do Gelo. Ele viveu numa época muito antiga, antes mesmo das pirâmides do Egito existirem. O corpo estava tão bem conservado por causa do gelo que ainda dava para ver a pele, as roupas e até o que ele tinha comido antes de morrer. Os cientistas ficaram intrigados. Dentro do estômago de Ötzi tinha carne de cabra selvagem e veado, além de trigo e até uma planta venenosa. Isso mostrou que ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia caçar e preparar comida. Mas o que mais chamou a atenção foi uma flecha cravada no ombro dele. Acreditam que ele foi atacado e morreu por causa disso, ou seja, pode ter sido um assassinato. Junto dele, acharam ferramentas, pedaços de roupa, uma machadinha de cobre e até cogumelo que parece ter sido usado como remédio. O povo da época já tinha um certo conhecimento de sobrevivência, coisa que ninguém esperava. Hoje o corpo está guardado no Museu de Arqueologia do Tirol do Sul, na cidade de Bolzano, Itália. Até hoje, cientistas do mundo todo ainda tentam entender como Ötzi vivia, o que fazia e quem o matou. Enquanto isso, continuam procurando por mais corpos milenares escondidos no gelo. Cientistas russos descobriram o que pode ser a descoberta mais impressionante do século. Um bebê mamute de 50.000 anos foi encontrado descongelado na Sibéria, mais precisamente na região de Yakutia. O animal, que recebeu o nome de Ana, é a carcaça de mamute mais bem preservada já vista. E o pior é que esse achado veio direto de um lugar congelado, o permafrost, que está derretendo por causa das mudanças climáticas. Aos 50.000 anos de idade, Ana tinha só 1 ano quando morreu. Ela estava com 120 centímetros de altura e pesava 100 quilos. A parte mais impressionante é que a cabeça do mamute está quase intacta, enquanto o corpo foi devorado por predadores. Isso é algo raro e assustador. Agora, Ana está sendo estudada a fundo e os cientistas querem descobrir mais sobre a sua morte e como ela ficou tão bem preservada. Eles suspeitam que o mamute tenha ficado preso em um pântano e por isso conseguiu sobreviver congelado por tanto tempo. Esse não é o único achado da região. Já teve até tigre-dentes de sabre de 32.000 anos e um lobo de 44.000 anos que apareceram também, tudo por causa do descongelamento. A cada ano, novas descobertas vêm à tona e só fazem aumentar o mistério do que está escondido debaixo do gelo da Sibéria. O maior iceberg do mundo, chamado A66, ficou parado por mais de 30 anos, mas recentemente começou a se mover. Seu tamanho é praticamente imensurável. Tem quase o dobro do tamanho da cidade de São Paulo e 400 metros de altura. Os cientistas estão falando que ele se soltou por causa de mudanças nas correntes marítimas e dos ventos. Agora, esse monstro de gelo está à deriva no oceano, indo direto para o Atlântico Sul. O pior é que se ele encalhar na ilha Geórgia do Sul, pode acabar com um lar de pinguins, focas e várias aves marinhas. Mas não para por aí. Enquanto derrete, esse iceberg gigante vai soltando um tipo de pó mineral na água. Isso pode parecer bom para alguns bichos do mar, mas ninguém sabe direito o que pode acontecer se muito desse gelo sumir rápido demais.
Os especialistas já sabem que grandes icebergs podem influenciar o clima do planeta, e esse aí não é qualquer um. O medo é que com esse bloco de gelo se desmanchando, o nível do mar suba ainda mais rápido, engolindo as cidades litorâneas. Agora, só resta esperar para ver onde esse iceberg vai parar. Mas uma coisa é certa, algo assim não acontece todo dia, e os cientistas estão de olho para entender o que pode acontecer. Esse foi o vídeo, deixe seu like, beijão, valeu, falei, tchau.